Vídeo de temporada, sempre uma merda, mas vamos vestir da caráter agora, né? Fala galera, tudo beleza? Dias aqui pra finalmente fazer a porra do vídeo de temporada de YouTube. Mano, eu tô cansado já, Então vamos logo falar sobre a porra da temporada, tocar a listinha aqui das porcarias que eu vi. Então vamos lá, vamos começar com o bom, pelo menos? Começando, né? Começando, mangá que todo mundo pagava um puta pau desde, sei lá, sempre. Fizeram um puta de um barulho por culpa do anime e criou um hype. Beleza? Vamos lá, vamos ver se confirmou o hype. Confirmou. Esse aqui foi bom. Cara, a Komi-san é muito divertidinho, é muito fofinho. A Komi é uma personagem adorável, né? A dinâmica dela não conseguir falar, dela ter dificuldade de se comunicar, que é algo que a gente já viu em diversos outros animes, como por exemplo Hitoribochi de 2019, abril de 2019. Infelizmente é um que eu não cheguei a falar aqui no canal, né? Eu ainda não fazia os vídeos de temporada, mas ele tem uma dinâmica relativamente parecida, apesar de Komi-san eu senti que ele funciona melhor, né? A comédia dele também encaixa melhor porque ele não fica tanto naquele moezinho, ai, não consigo falar, então acaba que ele se torna mais único, ele se torna mais reconhecível. As expressões da Komi também é muito legal e a direção do anime consegue transpassar isso muito bem. Todas as cenas, principalmente no começo, quando a Komi tem dificuldade de se comunicar, a câmera começando a tremer, você vendo uns risquinhos saindo como se ela quisesse falar alguma coisa, mas não tá indo, ou tá falando muito baixo. É muito divertido, muito legal. Pra mim, esse anime só tem um defeito, que é a piada da deusa Komi. Porque toda a sala ali que ela estuda com o Tadano, com a Nadimi, não sei o que, tem essa porra desse negócio de cultuar a Komi como uma deusa. Isso torna o anime, em alguns momentos, não só incômodo, porque todo mundo quer a atenção da Komi, todo mundo quer que a Komi fale com eles e, sei lá, visto que eu sou uma pessoa que tem problema quando eu tô perto de muita gente, eu reconheço um pouco o incômodo que é, então eu me sinto incomodado assistindo aquilo. E, cara, isso faz 90% do elenco do anime ser insuportável. Em principal, eu cito a menininha que quer ser cachorra da Komi e aquela que tudo que é de obsceno ela pensa envolvendo a Komi. E essas duas são insuportáveis. Eu queria que queimasse no inferno, pra mim não faria falta nenhuma. De resto, é muito bom. O que não dá pra dizer o mesmo de Blue Parade. Tá, por onde eu começo Blue Parade? Esse é um anime que, de início, ele me chamou muita atenção. Ele pareceu realmente legal, realmente bom. Porque ele trata muito de um personagem que ele tá se conhecendo. É um personagem que tá ali no ensino médio, ele tá definindo ainda qual o caminho que ele vai seguir, o que ele vai fazer, a faculdade que ele vai fazer, visto as condições financeiras dele. E ele não tá se achando muito bem, ele não vê beleza nas coisas e tal, e ele começa a desenhar. Ele começa a fazer artes, ele começa a se dedicar para tentar ir para uma faculdade de artes, porque ele cria gosto por isso. E essa proposta me prendeu muito, porque querendo ou não, eu me reconheci um pouco no anime. É algo que eu consegui me identificar. E isso é muito bom, né? Isso é provavelmente a coisa que me prendeu o anime inteiro. Por mais que ele tenha bons personagens, por mais que ele tenha algumas outras questões ali, essa questão do Yatora é o que realmente me prendeu, esse desenvolvimento do Yatora. Mas ele não é um anime que dá pra falar que ele é bom. Porque, por mais que eu disse, ele tem personagens interessantes, mas a maior parte deles não é nem um pouco bem utilizado. No clube inicial que ele começa ali de desenho, um personagem é lembrado direito mais pra frente, que é o Ryuji, que ele tem o drama dele, envolvendo a família dele, e também o que ele quer fazer, envolvendo arte, envolvendo desenho. E esse personagem parece que só lembram dele lá pro final, sendo que ele podia ser mais bem aproveitado, ele podia ter um trabalho um pouco melhor. Não sei como é no mangá, mas no anime eu senti isso. Os personagens que estão naquele grupo também são interessantes. Quando ele entra no curso, começa a aparecer um monte de personagem excêntrico, você acha que cada um vai ter uma importância e tal. Não. Eu acho que, tipo, três ali tem importância. E nenhum deles foi muito marcante pra mim, pelo o desenvolvimento deles, a forma como eles agem e tal. Eu acho que um ali chegou perto.
o resto não muito. E combinando uma direção e produção que é meio desastrosa, tem muitos takes que eu falei, meu Deus, que anime horrível, complica um pouco pra curtir e apreciar ele. E esse é um que eu tentei dar uma folheada no mangá pra ver como é o mangá e tal, porque também tem alguns pontos que dá pra sentir que o anime ele é meio rushado. E eu reparei muito bem o porquê disso tentando ler o mangá, que é mais bonito, ele desenvolve um pouco melhor algumas coisas, mas ele parece uma aula de desenho. A verdade é essa. Porque tem muitas páginas que ele mostra até a forma de se fazer rascunho, treinos que você pode fazer. Isso pode ser interessante para quem gosta realmente de desenhar, tá tentando aprender a desenhar, tá tentando aprender novas técnicas. É um mangá bem didático. Já o anime nem tanto, mas até que deu para se divertir, apesar dele não ser necessariamente bom. Eu ainda consegui aproveitar algumas coisas. Outro que deu pra divertir foi Super Crocs. Esse é um anime que eu peguei bem no foda-se, sinceramente, simplesmente porque era bônus. Então eu vi ali Netflix, fui pesquisar, bônus, beleza, vou ver. E foi um anime que foi curioso de início, por ele ser adaptação de HQ. Eu sei que já teve alguns animes adaptação de HQ, principalmente da Madhouse envolvendo a Marvel, né? Então sei que tem do X-Men, do Wolverine, do Homem de Ferro, mas é uma coisa que não se vê todo dia. E ainda mais de uma HQ obscura, querendo ou não, apesar do autor, que eu não lembro o nome agora, mas é um ator bem famoso de HQ da Marvel, os caramba. É um grupo que eu nunca tinha ouvido falar, né? Um grupo de vilões. E eu achei curioso também que ele é em paralelo com uma série que tá na Netflix, também é adaptação de HQ desse mesmo autor, que é Legado de Júpiter. E por mais que eu não tenha visto Legado de Júpiter, foi detalhes que eu achei interessante até, né? Um anime ligado a tanta coisa assim. É algo bem diferente em questão de anime, mas pra mim que acompanha bastante coisa de herói, querendo ou não, principalmente Marvel, acaba não ficando tão interessante. É um grupo legal, tem personagens carismáticos ali, uma boa ação, uma boa direção, uma boa produção e tal. Mas sei lá, eu acho que ele não cativa tanto. Ele é um anime divertido e acabou. E às vezes eu sinto também que ele é meio desesperado pra tentar competir com The Boys Invincible da vida, porque tem muitos momentos ali que ele coloca os heróis como uns merdas. Tem muito momento em que ele questiona a ética do super-herói, principalmente no terceiro episódio, se eu não me engano, quando eles estão sendo perseguidos. Aquilo ali, você olha e você fala, puta merda, já entendi porque tá aqui. Então, isso tá ficando um pouco saturado. Por mais que eu não tenha terminado The Boys, por mais que eu não tenha visto Invincible ainda, sei lá, eu acho que eu já tô ficando de saco cheio com isso. Mas esse ficou até no positivo. Outro que ficou no positivo, mas eu acho que o final foi me cansando, é Sakugan. Cara, Sakugan, de início, é incrível. Incrível, porque ele é aquele anime escrachadão pra ser escrachadão. Anime de mecha, pai e filho, a filha é um prodígio, o pai é um imbecil. É simplesmente isso. E é muito divertido. Vai os dois brigando a todo momento, umas interações escrachadas pra caramba. A introdução do anime, os dois fazendo armadilhas um pro outro, os dois se fodem nas armadilhas quando a Memempo tá tentando fugir, já é muito bom. E os personagens que vão entrando ali também são muito bons. Por mais que eu não lembre o nome de nenhum dos dois ali que ficam acompanhando ele até o final. Os dois são muito legais e o anime é muito divertido. Tem algumas críticas ali no meio, tem a questão do mistério do anime e tal. Só que ele é outro anime extremamente divertido, extremamente carismático, muito legal, que se afunda no drama. Meu Deus, um dia eu vou entender por que essa mania. Por mais que ainda seja tolerável, o draminha familiar ali até dá pra levar, né? O motivo pelo qual os personagens ficam meio conturbados, o desenvolvimento da relação de pai e filha do Gagamba com a Memempo, mas tem outras coisas, por exemplo, o passado do Gagamba. Tipo, tá, pra quê? Serviu pra algo? Não dá nem pra falar que a relação dele com a menina lá ficou conturbada depois daquilo. Não, seguiu como se nada tivesse acontecido. Os dois se perdoaram, beleza, é isso. Então, apesar de ainda ter algumas partes mais descontraídas, mais divertidas, que mantém um pouco aquela essência do começo, que, querendo ou não, é o que me fez ficar até o final, ele caiu. Ele caiu e isso é meio triste, porque se ele não tivesse ido pra esse lado um pouco mais de drama, cara, eu acho que eu colocaria ele como um dos melhores da temporada. Dentre esses aqui, que são novos, não são sequência nem nada do tipo. Eu colocaria ele junto com o Comissão, lá no topo.
E agora indo para Tech Up Destiny, que foi o último desses novos que eu vi. E sei lá, cara. Eu gostei do anime, mais do que eu esperava quando eu vi a sinopse, quando eu vi a proposta do anime, que é as meninas lutando com música contra bicho esquisito. A proposta do anime é muito merda. Mas, assistindo até que funcionou. Apesar do que eu mais ter curtido, apesar da produção e da ação serem boas, eu gostei muito do desenvolvimento do Tect e da Yumi. Né? A relação dos dois começa meio problemática, bem descontraída, bem divertidinha e tal, mas é algo bem foda-se e eles vão se humanizando, eles vão se entendendo e eles vão se desenvolvendo. Porque o Takt, ele tem aquela questão mostrada no flashback que ele só fica dentro de casa tocando música sozinho porque música é proibida, porque atrai os monstrões lá. E a Yumi é uma personagem que ela é literalmente uma casca vazia. Ela não tem emoção, ela não tem sentimentos, ela não tem personalidade, ela não tem praticamente nada. Apesar de eu gostar bastante da Yumi, mas ela de início não tem nada. E os dois vão se desenvolvendo, os dois vão se humanizando e tentando resolver aquela merda toda. Mas eu acho que ele fica mais no anime legal. Tipo, eu não lembro de nada marcante da história. Já faz. Esse foi o primeiro que eu assisti, eu maratonei quando a temporada tava acabando, já faz 2 meses. Eu não lembro praticamente nada. Eu lembro o quê? Que um dos vilões eu achei. Não, os dois vilões eu achei muito merda. Eu acho que é o ponto mais baixo do negócio. Tem alguns episódios bons, fica por isso. Sei lá, esse é um que parece que realmente apagou da minha cabeça. Sakugan também um pouco, mas esse aqui principalmente. Deveria rever pra falar sobre? Deveria. Eu vou. Não. Pra que perder meu tempo mais ainda? É um milagre tá voltando. Agora vamos pros dropados logo. Só falar dos dropados e foda-se. Esses aqui, se eu não lembrei do Tech Shop, esses aqui vai ser difícil. Platinum End, anime do pessoal de Death Note. Cara, esse aqui é complicado, porque esse aqui é uma bosta. No primeiro episódio, eu até tentei relevar. Eu gostei? Não, eu não gostei. Desde o primeiro episódio eu já tava desgostando. Mas eu olhei ali, tá, isso aqui tem um pouquinho de Death Note aqui. Death Note eu também não curti tanto o primeiro episódio. Eu comecei a curtir mais a partir do segundo, terceiro. Vamos tentar dar uma chance. Vamos lá, regra de 3. Eu sempre perco meu tempo nessas regras de 3. Porque o primeiro episódio é uma catástrofe. Você apresenta o Mirai, os motivos do Mirai. O Mirai quer se matar, ele salva uma anja aleatória e agora ele vai ser feliz. Segundo episódio, Battle Royale, você vai ser concorrente de Deus e surge a porra de um herói que tá matando os outros concorrentes. Terceiro episódio, a menina que ele gosta é concorrente pra Deus também, só que ela não tem merda nenhuma e agora vai ficar os dois juntos contra o herói. Tipo, eu entendi a ideia, Battle Royale, mas tá. Eu acho que é o Battle Royale mais fumado que eu já vi na minha vida. O que, sei lá, é triste porque, pô, cara de Death Note. O pessoal do Death Note escrevendo. E eu acho que ele escreveu sobre efeito de LSD esse, porque 3 episódios só deu vontade de enterrar minha cabeça num buraco. Não funciona, simplesmente não funciona. Outro que não funciona, mas esse aqui eu já tava esperando, Ansatsu Kizoku. É Sekai Echaren de assassino que vai pro mundo mágico e ele é super foda. Foda-se, e é do autor de Raifu. Por que eu fui ver isso? Eu não sei, mas foda-se, dropei no primeiro. Eu não lembro, eu dropei no primeiro ou no segundo episódio? Eu acho que foi no segundo, porque o primeiro não tem nada. Então, também os dropados. E o terceiro, Miera Kuchan. Esse eu vi um pessoal hypado pra ele, né? Terror com comédia, não sei o que. É algo realmente peculiar. É algo que realmente chama atenção pra você ver. Mas eu já tinha um pé atrás por ser da Passione, que é um estúdio, em grande maioria, de It. It. Então, eu já não tinha muita expectativa com esse anime. E eu acho que ele conseguiu ser até pior do que eu pensei, porque a parte que eu acho que ele era pra ser engraçado, que é a menina tentando esconder que ela tá vendo as assombrações ali, parece que não funciona. Ao mesmo tempo que eu vejo que ali era pra ser o ponto de comédia, eu só falo, meu Deus, isso é horrível. E apesar do anime ele não ter a tag Eti, pelo menos até o último momento que eu vi, ele não tinha essa tag, ele é meio Eti, porque tem muita assombração assediadora nessa porra desse anime. E eu vi gente falando sobre a Passione, que tava tendo treta pra Passione pela apelação sexual do anime. Aí eu fui folhear o mangá. O mangá é igual. Então, eu não sei porque a treta foi direcionada pra Passione. Pra mim o problema é a obra em si.
Então, eu só dropei mesmo, foda-se, eu não vou perder meu tempo com isso. Agora indo para as sequências, começando por Goku Shufudo, né, parte 2. Já tinha saído essa parte 2 quando eu gravei o vídeo da temporada de julho. Mas eu segurei pra falar na própria temporada dele já, que é a parte 2. É a segunda temporada, praticamente. E, sei lá, eu acho que o Olho conseguiu ser pior do que a primeira. Porque a primeira eu não tinha gostado por conta de produção, não sei o que. Essa aqui foi vergonha alheia até. Essa aqui, nossa, tem várias partes ali que... Puta merda, que vontade de me matar. A parte quando ele tá no showzinho infantil ali da Pretty-Cure. Meu, caralho, tá. Esse é o humor de Goku Shufudo. Eu entendo isso, mas eu preferi na primeira temporada. Ele em momentos do dia a dia mesmo, com aquele jeitão de Yakuza, e não tentar forçar algumas situações com ele sendo o jeitão de Yakuza dele. Sei lá, eu acho que não funcionou tanto. E a produção ainda tá horrível, então foda-se. Outro que, cara, foi muito foda-se, só que esse me deixa triste é Agretsuko quarta temporada. Porque quem me acompanha sabe que eu gosto muito de Agretsuko, por mais que eu só falei dele uma vez quando saiu a terceira temporada, mas eu adoro Agretsuko. A crítica dele, o humor, é tudo muito legal. Aí começou a decair na terceira. Eu já falei, né? Na terceira temporada, a primeira metade, o humor é muito bom, depois cai naquele draminha, a questão do Stalker, não sei o quê. E a quarta temporada, ela continua muito nessa pegada, porque começa na questão meio do trauma da Retsuko e tentar desenvolver a relação dela com Raida. E não funciona. A questão de crítica envolvendo o trabalho, a empresa da Aretsuko, a forma como as coisas funcionam, parece que foi jogada meio fora, apesar de ainda ter tido algumas partes ali, como por exemplo, quando o porcão ele é afastado, beleza? Ali ainda tem a crítica, dá pra enxergar isso, mas não é engraçado, perdeu muito o humor, ele voltou bastante pra um drama, para desenvolver os personagens, desenvolver o Raida, o chefe novo ali. Então, tipo, ele perdeu a principal coisa, na minha opinião, que é o humor. Isso acaba tornando a temporada chata. Foi sofrido terminar essa quarta temporada e visto que eu adoro tanto a Gretsuko, isso é triste. Isso é muito triste. Se sair uma quinta temporada, eu sinceramente não faço ideia se eu pego pra assistir, porque a terceira e a quarta, pra mim, só tá afundando a série. Lágrimas apenas. Agora, Kimetsu. Eu vou falar só sobre o arco do trem. Só que não tem muito que eu falar sobre o arco do trem também, porque eu já tinha assistido o filme. E o anime, ele basicamente pega o filme, corta ali e faz os episódios. O único episódio que foge disso é o primeiro, que é um filler, beleza? Mas é um filler legal, até um filler divertidinho para você ver mais sobre o Rengoku, quem é o Rengoku, como o Rengoku age, que é algo que sinceramente faltou um pouco no anime. Você teve aquela parte ali da reunião dos Hashiras e você tem um arco do trem para você ver como é o Rengoku. Então, ter esse episódio filler ajuda pra quem tá assistindo o anime. Eu acho que a única coisa que eu acabo reclamando, porque, assim, eu amo o filme. O filme, assim, eu vi... Puta que pariu. Eu já tinha falado, quando o filme tava pra lançar, eu não gosto muito do Arco do Trem do Infinito, por conta do mangá e tal. Eu tava num puta hype, eu não gostei. Então eu achei ele fraco, pra mim o que vale é o final. O filme mudou minha opinião, porque eu achava o Arco do Trem Infinito um arco 6, 6,5. O filme eu dei 9. Mas aqui eu acho que tem um ponto que acaba sendo mais forte, porque o filme ele funciona muito bem por ele ser contínuo. Você vai lá ver o filme se tu vê numa tacada só. Aqui você tem aquela divisão de episódios, você vê semanal, você tem muita repetição de cena do final de um episódio no começo do outro, então acaba que o ritmo fica meio estragado. Principalmente porque eles não refizeram os episódios. Eles pegaram o filme, cortaram e fizeram os episódios. Então acaba que essa questão de ritmo vira um maior problema ali. Então eu recomendo muito pra quem vai assistir pegar, ver o primeiro episódio, que é o filler do Rengoku, pra você ver um pouco mais do Rengoku, e vai ver o filme. Porque o filme é por conta dessa questão de ritmo, é infinitamente melhor. Mas ainda assim, foi uma temporada legal. Não tinha como errar. Não tinha como errar. Eles pegaram um filme simplesmente absurdo e colocaram em anime. É muito bom ainda, só tem esse pequeno porém. Já a parte do arco do Distrito do Entretenimento, eu sei que começou em dezembro. Então, pelo menos o comecinho encaixaria aqui até nessa temporada. Mas eu vou deixar pra próxima. Eu vou falar do arco do Distrito do Entretenimento inteiro
no próximo vídeo de temporada. O que até pode ser interessante, porque eu ainda não comecei ele, e no mangá, esse é o meu arco favorito. Então, vamos ver se a minha opinião vai se manter. Agora, provavelmente a maior surpresa nas sequências é Mushoku Tensei. Quem diria eu voltei para Mushoku? Quem viu o vídeo da temporada de janeiro sabe que eu fiquei meio enojado com Mushoku, a questão meio ete ali, apesar da produção ser muito boa, e eu tava dividido. Ao mesmo tempo que eu gostei do desenvolvimento do protagonista, os traumas dele e como ele vai passando por isso, eu fiquei enojado com todo o resto. A questão do leite, a questão sexual e tal. Eu reassisti os primeiros episódios, eu vi a primeira temporada inteira e vi a segunda. Como é que ficou a minha opinião? Cara, primeiro que a parte eti, a parte mais sexual, a parte que realmente me deu incômodo, foi um pouco mais de boa nessa segunda tentativa. Eu acho que conseguiu passar um pouco mais fácil, consegui digerir melhor. Ainda assim tem pontos que eu não consigo defender muito, principalmente pelo Lolicon. Eu sei que tem a piada de eu ser Lolicon, mas eu fico mais pela piada isso porque eu realmente sinto incômodo. A parte dele com a Sylvie, acho que foi no episódio 3 ou 4, eu queria me matar. A parte com a Aerys no episódio 7 também queria me matar. Pelo menos isso diminuiu com a segunda temporada. Na segunda temporada era mais menções. Né? Ele falando, meu, se você ficar no meu colo assim, uma hora eu vou acabar fazendo alguma coisa. Então fica mais pela menção, pela piada, porque é o jeito do Rudeus. Então isso dá até pra levar um pouco, apesar de ser um cara de 40 anos, num corpo de uma criança de 12, falando isso pra uma criança de 14. Então, tá, é complicado, mas deu pra relevar um pouco mais. Menos no último episódio, apesar da cena ser bonita, no penúltimo episódio. De resto, foi um anime realmente legal. A questão do universo é bem interessante, o desenvolvimento dos personagens é muito bom. E essa temporada eu gostei muito do desenvolvimento da Dead End, né? A relação dele com o Rogerd e com a Aerys vai desenvolvendo muito bem a dinâmica daquele grupo, um protegendo o outro, um se importando com o outro. A parte que eles encontram o Paul e cada um vai interagindo de um jeito ali por conta do que o Rudeus está passando desse reencontro com o pai, a questão dele descobrir a questão que a família dele está desaparecida. Então, são desenvolvimentos muito interessantes, ele tem diálogos legais, ele tem momentos muito bons, um drama legal, um universo que, por mais que ele seja isekai, ele é interessante, né? Ele é algo genérico, mas ao mesmo tempo ele é cativante, você vai se envolvendo ali, ele começa a mostrar essa mitologia dos deuses e realmente eu fiquei curioso ali com o negócio do Deus Dragão, o que vai acontecer agora. E se sair a terceira temporada eu vejo, muito fácil, sinceramente. É um anime que eu xinguei bastante no começo do ano e eu terminei realmente curtindo. E isso eu não esperava. E agora vamos para a etapa final, porque dois aqui ainda são sequências, mas eles entram na questão que tá continuando. Começando por 86, que, de novo, pra mim, anime do ano, foda-se, esse anime é perfeito. Não, simplesmente perfeito. Eu gostei muito da primeira temporada. Quem acompanhou o vídeo da temporada de abril sabe, eu paguei um puta pau pra ele. A questão de racismo que ele fala. O Guto, inclusive, esses dias lançou um vídeo também comentando sobre isso. E, cara, eu amei esse anime. Apesar de eu ter falado, putz, dava pra terminar aqui, dava pra terminar aqui também. Essa segunda temporada foi incrível. Porque ele tratou um outro lado, né? Os personagens eles foram parar em um outro país que simpatiza com os 86, mas querendo ou não, é outra forma de racismo. E isso é muito legal. A forma como eles retratam isso, a forma como eles retratam o incômodo daqueles personagens ali, com todo mundo sentindo pena deles a todo momento, e como isso é mais sufocante do que ser desprezado, é algo muito legal. Muito legal a forma como constrói, porque para os personagens isso não é muito agradável não. Mas a discussão que isso causa, a forma como ele trabalha isso, principalmente na metade ali, mais ou menos, que começa aquelas batalhas loucas ali e o pessoal cogitando, mano, a gente vai mandar os 86 pra linha de frente por eles serem os melhores soldados que a gente tem, ou a gente recua por eles serem 86. E
começa isso e, por exemplo, a menininha lá, a Loli, que eu acho que é o maior erro de estar ali, porque é muito desconexo, é só pra ter algo kawaii no anime e não funciona. A gente já tinha a Kurena. A Kurena já servia pra esse propósito, não precisava de outra personagem, mas tem uma parte ali, ela falando, meu, vocês têm que descansar o máximo possível porque vocês são 86. E a Kurena surta por culpa dessa frase, todo mundo olha torto pra Kurena e ela fala, pelo menos isso eu já tô acostumada. Então, tipo, são discussões muito boas e ele ainda traz uma questão que eu achei que não daria, porque, por exemplo, o Shin, ele já tinha o arco dele concluído. Ele tinha terminado o objetivo dele, que era matar o irmão. E eles conseguem trazer um novo objetivo, que acaba substituindo isso do irmão, para tentar dar uma motivação pro Shin, para ele continuar seguindo em frente, apesar que ele ainda não quer. Ele é muito suicida nessa temporada e ele leva bronca a todo momento por conta disso, e ele mesmo reconhece que ele tá tentando colocar esse novo objetivo para substituir, para ele ter um motivo para seguir. Ele entra nessa discussão e, cara, as cenas de ação são maravilhosas, a discussão que ele causa é muito boa, essa dinâmica do Shin com esse novo personagem que ele tá perseguindo também, a personagem nova, eu falei que para mim ela é o maior erro, mas como ela conversa com tudo isso, como ela liga tudo isso, também é muito bom. E eu tô muito puto até agora, porque ele terminou uma puta guerra num puta momento foda. Falta 2 episódios e entrou um hiato de 3 meses. Tá certo, agora faltam o quê? Uns 20 dias pra sair o episódio 11? Porra! Pelo amor de Deus, lança logo esses 2 episódios, que é anime incrível. Eu tô morrendo, então em abstinência. Se não fosse Light Novel, eu já estaria lendo. O preconceito com Light Novel aí. Outro que tá meio nessa de abstinência, tipo, cadê mais episódio? É Jojo Parte 6. De novo, sequência, todos os caras. Mas puta merda, cara. A Netflix não tinha falado que ia sair episódio mensalmente disso. Eu pensei que ia ser um cor por mês. E, tipo, já faz 2 meses que não sai episódio novo disso. Então, tipo, tô me esperando. Ou vai sair trimestralmente. Aí fodeu. Mas enfim, já temos 12 episódios ali pra falar um pouco de Yoston Ocean. E é Jojo. É difícil de falar sobre Jojo, porque é aquilo zoadão pra caramba, as lutas de stand completamente absurdo, mas com puta carisma, muito divertido, muito retardado, e é isso que eu gosto de Jojo. Eu gostei muito da Jolene, em compensação não gostei tanto das outras 2 personagens, né, a Hermes e a Foo Fighters, se eu não me engano, é a de cabelo verde. A trama, né, dela ser em busca do Jotaro também achei muito interessante, o motivo pelo qual ela fica na prisão, as formas como as coisas estão começando a se desenrolar. Eu não li o mangá, não sei como vai se desenvolver, eu vejo muita gente falando mal da parte 6, apesar de todo mundo amar a Adeline, mas eu fiquei bem curioso, né, com o final, com a questão do Pucci, relação dele com o Jill, né, então é uma temporada que eu quero ver como ela vai se desenvolver, mas é capaz de eu ter que rever o por inteiro pra ver o novo quando sair, porque eu realmente não lembro de quase nada. Vou ficar devendo alguma coisa de Jojo. Quem sabe eu não faço um vídeo sobre a parte inteira quando terminar, porque aí eu revejo tudo. Mas por enquanto tá complicado. E agora, pra finalmente finalizar, mano, esse vídeo deve estar com 40 minutos de gravação bruta. Osama Ranking. Cara, esse é um anime que eu sinceramente não esperava muito. Apesar de ser Witch Studios, caramba, eu bati o olho e eu fiquei com aquele preconceito. Confesso que eu fiquei com preconceito pelo traço, pelo estilo e não sei o que. Mas, meu amigo, que anime legal. De início, eu tava achando ele até meio chatinho, é um anime meio conveniente, as coisas acontecem meio que porque sim, mas ele tem muita carisma, ele tem muita identidade e o protagonista dele é magnífico. A história dele não é grande coisa, pelo menos até onde eu vi, porque eu tô com alguns episódios atrasados, mas a história dele tá caminhando um pouco, tá colocando alguns mistérios, envolvendo o rei, envolvendo a Miranda, envolvendo o demônio, mas ele tá ainda nessa fase de mistério, mas em questão de história, ele ainda não se mostra como algo realmente bom, mas ele tem muito carisma, ele tem muita identidade, ele tem muito valor. A forma como os personagens se comportam, os valores que eles têm, como eles vão agindo, as atitudes que eles tomam e principalmente o Bode. Cara, que protagonista incrível. E é absurdo como eles conseguem trabalhar bem o protagonista do Bode, que é mudo. Parece ridículo falar que um protagonista tão bom, um protagonista tão carismático, tão cativante, que, cara, ganhou o protagonista do ano. Ganhou o protagonista do ano. E ele não tem um diálogo no anime. Porque ele não fala. O máximo que tem
é ele acenando. E mesmo sem diálogo, ele é muito expressivo, ele é muito emotivo, ele é muito fácil de se cativar. Isso é algo absurdo, é algo que, cara, pra mim o autor disso tá de parabéns pelo trabalho do Bode. O anime poderia ser um saco, mas o Bode ser um personagem tão bom já é um mérito muito grande. É algo extremamente difícil trabalhar um personagem em quem dirá sem diálogo, sem fala, apenas com expressões, com atitudes. É absurdo isso. E Osama Rankin faz. Então, pra mim, ele já tem mérito mais que suficiente só por conta disso. E mesmo assim, os outros personagens, os que acompanham a história, são todos muito bons. O escudeiro da Rainha Hirin, a Hirin mesmo, que no começo parecia que ia ser uma personagem extremamente nojenta, é uma ótima personagem. É uma figura materna ali pro Bode incrível. A Sombra, que acompanha o Bode, também muito bom. O mestre dele, por mais que ele seja extremamente egocêntrico, bem problemático às vezes, é um personagem bom e ele tem muito carisma. O traço dele lembra muito animações do estúdio Ghibli. Tanto que quando eu vi a capa, eu pensei, mano, isso aqui é do Witch mesmo, porque parece coisa da Ghibli. E ele é muito bom. Ele é muito divertido. Eu tenho que tirar o atraso dele e eu comento sobre a segunda metade e dele com mais detalhes no vídeo da próxima temporada, mas, cara, só pela primeira metade do anime ele já é incrível. Eu já dou uma nota muito alta pra ele. Eu falei que eu colocava Sakugan lá no alto junto com Komi-san, mas eu acho que Osama Ranking é o melhor anime dessa temporada pra mim, pelo menos dos novos, porque 86, mas Osama Ranking é muito bom. É simplesmente muito bom. Mas enfim, é isso. Eu já tô com dor de garganta, eu tô com dor de cabeça, porque eu não aguento a temporada, cara. Bem provável que a próxima temporada, a de janeiro, que está passando agora, e eu tô tentando acompanhar semanalmente, seja a última temporada do canal. Mas isso eu entro em detalhes no vídeo da temporada de janeiro mesmo. Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Comentem o que vocês assistiram dessa temporada de outubro, o que vocês acharam dos animes, se tem algum que eu não vi vocês recomendam. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!